Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso aqui na Tua presença, Pai. Desde já nós entregamos este culto em Tuas mãos e declaramos que estamos edificando um altar para Ti neste lugar com os nossos irmãos, ó Deus. Que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, Pai. Te amamos. Declaramos que Tu és o desejado das nações. Declaramos que nós Te amamos, nós Te queremos, ó Pai. Queremos estar na Tua presença. Temos sede de Ti, ó Pai. Temos fome de Ti. Vem, Senhor, vem. Vem, Senhor, vem. Jesus, 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 a Ti clamamos, invocamos Teu santo nome. Vem o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Atraímos o Teu coração, Teu poder, Tua glória estabelece sobre o céu do Brasil, Jesus. Sobre o céu das nações. Há um povo que Te clama agora, Senhor. Muitos cultos a Ti começam nos lares, nas igrejas, Senhor, neste momento, ó Deus querido santo. Pedimos que o Senhor venha liberar anjos com espadas desembainhadas de fogo, anjos guerreiros, tropas e milícias de anjos celestiais da Tua parte, Senhor. Envia reforço à Tua noiva, Senhor. O Brasil precisa de uma intervenção Sua, Senhor. Teu é o poder, Tu é a glória. Sem Ti nada podemos fazer. Oh Deus querido, não é palavras humanas que vai fazer a diferença. Não são palavras intelectuais. Não é uma música bem tocada ou bem cantada, Senhor, que vai arrebentar com céus de bronze. Mas é a Tua palavra e adoração a Ti estabelecida, Senhor amado, no reino dos céus e na terra. Eu convido você, meus irmãos que estão em seus lares, que vocês agora comecem a cultuar a Deus. Que vocês se coloquem na posição de igreja, de intercessores, de reparadores de brecha. Que vocês se coloquem agora na posição de filhos de Deus, de autoridades espirituais. Que você suba as regiões celestiais com entendimento na palavra de Deus. E comece a abrir a sua boca em nome de Jesus. Oh Senhor Todo-Poderoso, a Ti clamamos nesta noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Libera anjos, 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 ó Pai, anjos guerreiros, anjos ministradores, cavalos, ó Pai querido santo, e cavaleiros de fogo. Envia, Senhor, socorro ao Brasil. Envia socorro ao Brasil. Vamos, igreja, e uma só voz, e uma só oração, e um só clamor, juntos vamos clamar ao Senhor. Intervenção sobre a nação brasileira. Ah, Pai, aqueles que estão fazendo laços, ó Pai, contra, Senhor, o Brasil, eles caiam neles, Senhor. Toda corrupção caia por terra. Tudo que está feito, ó Pai, está sendo feito no interior,
tramado, ó Pai, para matar, roubar e destruir, seja, Pai, estourado, e o Senhor suba aos telhados, para que toda corrupção, para que todo engano seja exposto, Pai. É debaixo da oração da tua noiva, é debaixo da oração da tua igreja, Senhor. Oh, recalamassúrias, porque uma promessa é tua sobre o Brasil, e nós não abrimos mão, Senhor. Há uma promessa de avivamento e de abundância sobre o Brasil. Oh, é um celeiro, ó Pai, para missões. Ah, Pai, quantos profetas que temem a Ti, ouvem a Tua voz, profetizou sobre o Brasil, e nós não vamos abrir mão desse avivamento sobre o Brasil. Todo cativeiro seja estourado, toda obra de bruxaria, de feitiçaria, de encantamento. Igreja, você tem esta responsabilidade de orar conosco nesse momento. Você tem esta responsabilidade na autoridade do nome de Jesus. Vamos, precisamos entender o que é corpo de Cristo na terra, onde o cabeça reina, onde a boca de Deus fala, onde a visão do eterno nos mostra oculto e escondido. Ouça a voz de Deus. Vamos, igreja. Vamos. Todo ataque agora sobre a minha saúde, todas essas dores que eu estou sentindo agora, eu te repreendo em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, toda dor sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, envia, ó Pai, anjos. Levanta agora pessoas, ó Pai, que estão nos assistindo, Pai. Oh Deus, que estão cultuando ao Senhor juntamente conosco. Amados, cultue a Deus. Se coloque na posição de intercessor agora. Abra sua boca e comece a profetizar sobre o Brasil. Todo impedimento sobre a adoração da igreja verdadeira na nação brasileira. Todo impedimento agora, todo céu de bronze, todo domínio de Shiva sobre os céus do Brasil, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Estende agora a tua espada, Pai, sobre os céus do Brasil, e despedaça agora os céus de bronze de sobre a tua noiva. Que nada impeça da tua igreja te adorar, nada impeça da adoração verdadeira, nada impeça a adoração verdadeira, nada impeça a adoração verdadeira. Mais fogo. Mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais. Que os adoradores se levantem agora. Que os adoradores se levantem. Mais fogo, mais. Igreja, se levante e desperta. Igreja, se levante e desperta. O chamado da santa vocação. Vamos, igreja. Abre a sua boca. Desembanha a tua espada. Abre a tua boca e profetiza a palavra sobre o Brasil. Por anos se profetizava assim. O Brasil é um gigante adormecido. Ei. E nós pudemos declarar nesses tempos que o gigante adormecido levantou. Agora é tempo da noiva caída se levantar. Tua é a glória. Ei, a noiva está se levantando. A noiva do Cordeiro. A noiva gloriosa. É tempo da igreja se levantar. É tempo da igreja se levantar. É tempo da igreja se levantar. Derrama, Pai, mais fogo do teu espírito. Mais fogo do teu espírito. Derrama do teu fogo agora sobre as casas, sobre os lares, sobre as famílias. Derrama agora, Pai, da tua graça abundante. A tua promessa é Zoe, é vida e abundância. Mais, porque o ladrão não vai roubar aquilo que lhe pertence. O ladrão não vai roubar aquilo que o Senhor já pagou o preço. Mais fogo. Vamos, igreja. Vamos, se posicione. Ei, precisamos de espadas agora desembainhadas. O Brasil precisa de espadas desembainhadas. Ei, o Brasil precisa de escudo.
Posso sentir a presença do Senhor. Vamos, igreja. Faça um movimento nos céus do Brasil. Ei, o Senhor te convoca para esta guerra, igreja. Ei, noiva. Vamos. O que nós sempre falamos para os nossos filhos da fé, nós não esperamos chegar no templo para incendiar. Nós já saímos da nossa casa incendiando, amados. Nós não vamos acender o fogo. O fogo já está aceso e não se pode apagar um pavio que fumega. Mais fogo, mais. Ei, noiva, noiva gloriosa, noiva, resplandece a tua luz, é chegada a tua hora. Nós somente chegamos no templo para esparramar o fogo que já está pego. Receba esse fogo, receba mais fogo. E você que ainda não é batizado no Espírito Santo, há uma liberação nos céus deste lugar. Receba agora, receba uma presença gloriosa do fogo do Espírito Santo. Entra nos lares, Senhor, com tua presença. Ei, atrai a glória do Senhor aonde você está. Você é a igreja. Mais fogo. Mais oração, mais intercessão, igreja. Mais Espírito Santo, mais. O Brasil precisa de espadas. O Brasil precisa de escudo. Ei! As pontas das lanças do inimigo estão sendo despedaçadas. Os arcos estão sendo partidos. As flechas estão sendo desviadas. A espada do inimigo já foi vencida. Ei! Ele reina. O leão está bradando. O leão está rugindo. O leão. Mais fogo, Senhor. Vamos, desembanha a tua espada. Vamos, igreja. Abra sua boca e profetize as promessas de Deus sobre a nação brasileira. A igreja tem esta chave para o Brasil. Mais fogo, mais. Não, homens. Mas a ti o domínio, Senhor. A ti o domínio sobre a nação brasileira. Eu não te convidei para assistir ao culto. Eu te chamei para cultuar a Deus. Então abre a tua boca. Abre a tua boca. Abre a tua boca e dá glória. Ei, é tempo da igreja reinar como um leão. Aleluia. E voar como águias de Deus. É tempo da igreja ser semelhante a Deus. Aleluia. Este é o tempo. Este é o tempo. Vamos entoar esta canção em o nome do Senhor Jesus Cristo. Reina. Reinar como um leão. Sim, igreja.
voar como águia, forte como boi. Uma igreja que serve o reino de Deus. Homem semelhante a Deus, filhos, reinar como um leão, voar como águia, forte como boi. Sim, homem semelhante a Deus. Vem tua unção, Senhor. Vem tua unção. Peça a igreja. Vem tua unção, guiados pelos olhos do Espírito. Ei! Vem tua unção. Vem tua unção, guiados pelos olhos do Espírito, impelidos por tua glória, impelidos por tua glória, em meio ao fogo santo, nos faz resplandecer. Sim, Deus, impelidos por tua glória, em meio ao fogo santo, nos faz resplandecer. Oh, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Ei, noiva, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Ei, vamos lá. Reinar como um leão, igreja. Reinar como um leão. Da unção de conquista de território, aleluia. Voar como águia. Reinar com o Senhor acima de principados e potestades. Fortes como boi. Homens capazes de vencer o inimigo pelo Senhor. Homem semelhante a Deus. Homens e mulheres santos. Reinar como um leão. Reinar como um leão. Voar como águia. Voar como águia. Forte como boi. Ninguém poderá te resistir. Homem semelhante a Deus. Peça o som de Deus, vem. Vem tua unção. Vem tua unção. Oh, guiados pelos olhos do Espírito. Vem tua unção. Vem tua unção. Guiados pelos olhos do Espírito, é pelo Senhor, impelidos por tua glória, em meio ao fogo santo, nos faz resplandecer. Impelidos por tua glória, em meio ao fogo santo, nos faz resplandecer.
que está acima de todo nome. Te invocamos sobre a nação brasileira. É o Senhor dos exércitos. Incendeia a tua noiva, Senhor. Incendeia, Senhor. Incendeia, Senhor. Com a tua glória. Incendeia, Senhor. Incendeia, Senhor. Com a tua glória. Diga que Ele é santo, vamos lá. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. Te invocamos, Senhor dos exércitos, sobre a nação brasileira. Declaramos que só Tu és Deus. Não há outro Deus como o Senhor. Tu és forte e poderoso nas batalhas. Ah, quem pode te vencer, Senhor? Quem pode te vencer, Senhor? Não há Deus como o Senhor. Não há outro Deus que se iguale a Ti, porque só Tu és o Deus verdadeiro. Rei, Pai de toda a criação. Tu és o Senhor dos exércitos, Criador, é o Seu nome. Elohim, El Shaddai, Tsidkenu. Tu és, ó Pai, Jeová Nissi. Tu és Yahvé, ó Deus Todo-Poderoso. Tu és, ó Deus querido, Santo Provedor do Brasil. Tu és o Senhor, ó Deus querido, Santo Tsidkenu. Tu és o Senhor, Jeová Jiré, Yahvé Jiré. Tu és o provedor da nossa nação. Tu és o provedor das famílias. Tu és o provedor daqueles que Te clamam, Deus. Oh, aleluia. Clamei para me responder. Quero ver fogo descendo do céu. Ah, igreja, é tempo de clamar. Ainda que os profetas de Baal, ainda que eles se levantem contra a palavra de Deus, ainda que os profetas querem destruir os altares levantados pelo sangue de Jesus, tem que ter profetas, querido. Profetas que se movem na palavra de Deus. Profetas que não têm medo. Profetas que são cheios do Espírito Santo para edificar, para clamar ao Senhor, como Elias clamou e fogo do céu desceu. Clame. Clamei pra me responder. Quero ver fogo do céu. Diga. Clamei pra me responder. Quero ver fogo do céu. Fogo do céu. Fogo do céu. Eu quero ver. Já edifiquei a minha vida, essa igreja, como um altar de adoração. Este é o tempo de edificar a sua vida, Deus, como um altar de adoração e como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, se oferecer nesse altar. Já edifiquei a minha vida como um altar de adoração. Sim, já me preparei como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Ei, clamei, sim, Deus, pra me responder. Quero ver fogo do céu. Clamei pra me responder. Quero ver
desce fogo. Desce fogo, queima o fogo, sopra o fogo, vem. Desce fogo, queima o fogo, sopra o fogo, vem. Desce fogo, queima o fogo, sopra o fogo, batiza com fogo. Sim, Deus. Desce fogo, queima o fogo, sopra o fogo, vem. Desce fogo, queima o fogo, sopra o fogo, vem. Desce fogo, queima o fogo, sopra o fogo, batiza com fogo. Fogo do céu. Fogo do céu. Eu quero ver. Diga, fogo do céu. Profetiza, igreja. Ei, fogo do céu. Como Elias, vamos. Fogo do céu. Eu quero ver. Desce fogo, clama, igreja. Desce fogo, queima o fogo, sopra o fogo, vem. Desce fogo, queima o fogo, sopra o fogo, vem. Desce fogo, queima o fogo, sopra o fogo, batiza com fogo. Este é o tempo. Desce fogo, queima o fogo, sopra o fogo, vem. Desce fogo, queima o fogo, sopra o fogo, vem. Desce fogo, queima o fogo, sopra o fogo, batiza com fogo. Fogo do céu. Fogo do céu. Eu quero ver. Diga, fogo do céu. Profetiza, igreja, fogo do céu. Fogo do céu sobre o Brasil. Fogo do céu, eu quero ver. As armas das nossas milícias não são carnais, aleluia, são espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas e tudo que se levanta contra, aleluia, o conhecimento da palavra de Deus que já foi liberada a nós. É tempo, igreja, de se posicionar nos céus. É tempo de se posicionar na terra em o nome do Senhor Jesus. Eu espiei 2 reuniões, uma no céu e uma no inferno. Houve uma reunião no inferno e Satanás reuniu seus demônios. E Satanás disse assim: vamos acabar com a igreja. Vamos levar eles para as suas casas, para os seus lares, para as suas famílias. Vamos esfriar eles porque não há relacionamento no meio das famílias. Vamos esfriar eles porque dentro das suas casas eles não oram. Eles não buscam a face do Criador. Satanás fez a sua reunião com os seus demônios e liberou os demônios para causar a destruição sobre as nações da terra. Ei! Mas houve uma reunião no céu. Oh, Xandarabalaba-cheia, Pai, Filho e Espírito Santo. Oh, e os anjos testemunhando da glória do Senhor. E o Pai disse para o Filho e para o Espírito Santo: oh, esse é o tempo em que eu farei uma grande obra sobre a terra. Esse é um tempo em que derramarei avivamento sobre a nação brasileira. E essa obra não vai começar em templos que foram construídos pelas mãos dos homens, porque nesse tempo eu tenho o propósito de restaurar a família, de reconstruir o lar. O avivamento vai começar dentro das casas. Porque foi assim que tudo começou. Foi assim que a igreja primitiva começou. Deus está voltando ao início. O diabo acha que está na frente, mas ele só está cumprindo. É a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é soberana. Oh, Riandalabacheia. Esse é o tempo em que o Senhor prepara a igreja para o avivamento. E o avivamento começa dentro das casas. O avivamento começa dentro das famílias. O avivamento começa na regeneração do lar, na regeneração da célula chamada família. Você não vai mais buscar fogo lá nas 4 paredes. Você já vai incendiado para a glória de Deus. Você vai se assentar como igreja. Você vai profetizar na casa de Deus. Você vai para guerrear nas regiões celestiais. É uma nova igreja. Uma nova
igreja, queridos, mas não uma igreja nova. Uma igreja nova, mas uma igreja nova. Uma igreja nova baseada na palavra de Deus. Uma igreja diferente daquela que estava acontecendo. Uma igreja primitiva. Uma igreja verdadeira. Você vai voltar para a casa do Senhor. Sabe como? Incendiado da glória de Deus. Você vai voltar para profetizar. Você está quebrando. Sabe o que você está fazendo agora? Sabe o que Deus está fazendo com a igreja? Ei, igreja, eu não tenho prata e nem ouro agora, mas o que eu tenho te dou, e você precisa do poder de Deus, porque tendo o poder de Deus, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. A provisão vem, a promessa vem, as liberações vêm da palavra de Deus. Este é o tempo. Levanta e anda. Você vai voltar para a casa de Deus sem caneca e sem capa de esmola. Ei, o Senhor está tirando os donos. Só há um dono. Aleluia. Hoje só há um dono em meu coração. Aleluia. E Ele é o Senhor Jesus. Pode entrar, Senhor. A casa é tua. Nós já preparamos a mesa, Deus. Pode até durar uma noite, viu? Hoje só há um dono em meu coração. Não escandaliza não, somos assim mesmo. Ei! Aleluias. Isso é igreja. Você vai ver quando a gente se juntar, brasa. Você vai ver quando nós nos já juntarmos. Vai ser bem diferente do que aquele culto morno, do que aquele culto sem entendimento, de mendigos à porta do templo pedindo uma esmolinha. Você vai estar se assentando como igreja gloriosa, como noiva do Cordeiro, como filho de Deus, a imagem e semelhança, com poder e autoridade de filho de Deus, pelo sangue, pela palavra e pelo Espírito de nós, pelo Espírito de Deus que em nós habita. Vamos lá. Hoje só há um dono em meu coração. Isso, se renda mesmo. E me rendo ao cetro das tuas mãos. Sim, eu reconheço. Me compraste com o sangue da tua cruz. Houve um sacrifício por nós. Para habitar em mim a tua luz. Declare isso, seu Espírito Santo. Diga: reina em mim. Reina em mim. Reina em mim, Senhor Leão. Diga para Ele: reina em mim. Reina em mim. Reina em mim, Senhor Leão. Diga para Ele assim: meu Jesus, pode entrar, a casa é tua. Meu Jesus, eu já preparei a mesa. Meu Jesus, pode entrar, a casa é tua. Meu Jesus, eu já preparei a mesa. Meu Jesus, teu é o governo para sempre. Amém. De quem é o governo? Amém. De quem é o domínio e a glória? Teu é o domínio, sim. Tua é a glória. Teu é o poder para sempre e sempre. Teu é o domínio. Tua é a glória. Teu é o poder para sempre e sempre. Amém. Amém, amém, amém. Jesus. É um tempo, amados, é um tempo de estabelecer não o governo de homens sobre o Brasil, mas o governo do Espírito Santo. O domínio, o poder e a glória sobre o Brasil é do Senhor. É do Senhor. Vem com teu governo, Espírito. Vem com teu governo. Vem com teu domínio. Vem com tua glória. E
necessário para que isso aconteça. Que só haja um dono no coração da noiva. Que só haja um dono no coração da igreja. O reino de Deus ser estabelecido. O amor do nosso amado. Ei! Hoje só há um dono em meu coração. Se renda, aleluia. E me rendo ao centro das tuas mãos. Me compraste, Senhor. Me compraste com o sangue da tua cruz, para habitar em mim a tua luz. Reina em mim, sim, Jesus. Reina em mim. Reina em mim, Senhor leão. Reina em mim, Espírito da verdade. Reina em mim, sobre a tua noiva. Reina em mim. Reina em mim, Senhor leão. Ei! Meu Jesus, pode entrar, a casa é tua. Meu Jesus, eu já preparei a mesa. Meu Jesus, pode entrar, a casa é tua. Meu Jesus, eu já preparei a mesa. Meu Jesus, teu é o governo para sempre. Amém. Amém. Eu e você, como igreja do Senhor, viemos, saber para quê? Para estabelecer o reino de Deus, assim na terra como é no céu. Esta é a nossa santa vocação. Esta é a nossa santa vocação. Esta é, querido, este é o propósito da igreja. Ei, estabelecer o reino de Deus. Vamos lá, teu é o domínio, profetize. Teu é o domínio, tua é a glória, teu é o poder para sempre, sempre. Teu é o domínio. Oh Deus, amém, amém, amém. Amém, 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 amém. Eu posso ouvir um amém aí na sua casa? O Senhor pode ouvir o reino dos céus. Os anjos que vieram pelejar pela igreja, os anjos que pelejam pela noiva, os anjos que já foram liberados pelo Senhor. Pode ouvir um amém que quer dizer: assim seja. Teu é o domínio. Vamos lá, quatro. Teu é o domínio, tua é a glória, teu é o poder para sempre e sempre. As vozes, vamos lá. Teu é o domínio, tua é a glória, teu é o poder para sempre e sempre. Profetize, vamos lá. Teu é o domínio, com poder e autoridade, tua é a glória, teu é o poder para sempre. Continue com eles, apóstolo. Teu é o domínio. Nós profetizamos toda cilada contra o Brasil. Tudo que está sendo feito às escondidas está sendo estourado agora pelo poder de Deus. Todo decreto de homens para o Brasil, todo decreto de falência para o Brasil gerado por homens, nós quebramos agora. Nós quebramos agora. Se levanta a igreja gloriosa. Se levanta a igreja gloriosa. Em nome de Jesus. Teu é o domínio, tua é a glória, teu é o poder para sempre e sempre.
não somos qualquer coisa, amados. Jesus, somos nome representante poderoso. do Eterno, somos embaixadores de Cristo. Nós não somos qualquer coisa. Eu não sou qualquer coisa, você não é qualquer coisa. O diabo se enganou com você. O diabo se enganou com a igreja no Brasil. O diabo tem se enganado com a igreja nas nações, porque o Senhor não gerou um filho, chamado igreja, para ser a ovelha negra da família. Ele diz que a noiva, ela já é conhecida como a noiva gloriosa. Nesses dias o Senhor está nos lavando com a palavra, nos lavando com a água do Espírito Santo, para que seja arrancado as máscaras que foram lançadas sobre nós, as identidades falsas que foram impregnadas sobre nós. Nós somos a noiva gloriosa, nós somos a noiva gloriosa. Aleluia. Aleluia. Quero ser um filho que honra esse pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Você é filho. Não se comporte mais como um mendigo. Decida quando voltar para a casa de Deus. Decida ir com a sua identidade de filho. Jogue a sua caneca e a sua capa de esmolar. Você tem autoridade. Você tem anel no seu dedo, sandália nos seus pés. Você tem vestes novas. Você é filho de Deus. Quero ser o filho que honra o Pai, a ovelha que ouve a voz do pastor, a consciência. Quero carregar minha cruz até o fim e contemplar aquele que morreu por mim. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero vinho novo, óleo na candeia, fogo do Espírito em meu coração. Eu quero vinho novo, óleo na candeia, fogo do Espírito em meu coração. Ei, você é filho. Você é ovelha do sumo pastor chamado Jesus Cristo. Permita que Ele te conduza. Permita que Ele te pastoreie. Uma igreja que não vai ter mais medo de carregar a sua cruz, apóstolo. Porque entendeu o seu propósito. Uma igreja que carrega a sua cruz feliz. Carrega a sua vocação, aleluia, com entendimento e com alegria. Porque vai se encontrar com o amado. Quero ser o filho que honra o Pai, e a ovelha que ouve a voz do pastor. Quero carregar minha cruz até o fim, contemplar aquele que morreu por mim. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero vinho novo, óleo na candeia, fogo do Espírito em meu coração. Eu quero vinho novo, óleo na candeia, fogo do Espírito em meu coração. E encontrar aquele a quem eu amo e mergulhar
nas tuas fontes encontrar aquele que eu amo e mergulhar nas tuas fontes. Eu quero vinho novo, óleo na candeia, fogo do Espírito em meu coração. Eu quero vinho novo, óleo na candeia, fogo do Espírito em meu coração. Eu quero vinho novo, óleo na candeia, fogo do Espírito em meu coração. Eu quero... Dance aí na sua casa, ó Senhor, dance. Oh, faça festa, faça celebração com seus filhos aí. Dance na presença de Deus com eles, onde é do Espírito a liberdade. Vamos lá. Eu quero vinho novo, óleo na candeia, fogo do Espírito em meu coração. Eu quero vinho novo, óleo na candeia, fogo do Espírito em meu coração. Eu quero vinho novo, óleo na candeia, fogo do Espírito em meu coração. Sabe que eu vejo pessoas dançando com seus filhos. Eu vejo o pai dançando na sala com seus filhos. Eu vejo pessoas celebrando. Eu quero vinho novo, óleo na candeia, fogo do Espírito em meu coração. Eu quero vinho novo, óleo na candeia, fogo do Espírito em meu coração. Amados, fazem 2 semanas que o Espírito Santo nos deu essa canção. E eu continuo crendo naquilo que nós cantamos. E para quem nós adoramos, para quem nós entregamos os nossos louvores. Continuo crendo. A situação não mudou a minha fé. Pelo contrário, a situação me força a pedir que o Senhor acrescente mais fé ainda. Porque se havia um monte para ser removido, agora são 2, 3. Deus, Ele não dá a luta maior do que nós podemos suportar. Porque antes da luta Ele já nos deu o escape, Glória diz a palavra a Deus. de Deus. Glória a Deus. Mas não murmureis, como aquele povo murmurou lá no deserto. E padeceu na mão do anjo destruidor. Pelo anjo destruidor. É tempo de adorar, é tempo de se posicionar. Sabe, a igreja vai voltar para a casa de 4 paredes. Ao fundamento, sim. Mas Aleluia. A igreja vai voltar para a casa de 4 paredes fundamentada na verdade. A igreja vai lá no culto, vai cantar e celebrar, entendendo. Calma aí, apóstolo. Vai cantar e celebrar dizendo, quero vinho novo. Ela não vai mais com cara de morte. Ela não vai mais com cara de pedinte. Ela não vai mais com cara de esmoleiro. Ela vai cantando, eu quero vinho novo, óleo na candeia, fogo do Espírito em meu coração. Eu quero vinho novo, óleo na candeia, fogo do Espírito em meu coração. E encontrar aquele Aleluia. Que eu amo e mergulhar nas tuas Aleluia. Fontes. Porque ela sabe que a igreja vai ser sustentada pelo sangue, pelo vinho novo, pelo fogo na candeia, pelo óleo da candeia e pelo fogo do Espírito. Uma igreja que vai saber o que sustenta ela, porque as demais coisas vai te ser acrescentada. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Pedis o que queres e eu te darei. Mas uma igreja fundamentada sabendo que o que ela precisa para esse tempo... O que ela precisa desse tempo não é pedir ouro e prata o Senhor vai te acrescentar. Nós vamos pedir ao Senhor, amém, e Ele vai nos dar, porque a igreja precisa prosseguir. A igreja brasileira é um celeiro que vai enviar missionários, pastores para o campo de todas as nações da terra, queridos. Mas uma igreja que vai para a casa do Senhor pedindo, Aleluia. Eu quero vinho novo, eu quero óleo na minha candeia e eu quero fogo do Espírito no meu coração. Aleluia. Desde meados de agosto de 2019... Deus vem falando ao meu coração, ao nosso coração, que 2020 seria um ano de estabelecer fundamento. Verdade. Por isso, a palavra profética desse ano, no Ministério Plena Adoração, é fundamento. Ei, e se está doendo hoje, para desconstruir a casa, é porque os fundamentos estavam errados. Visão 2020, sabe o que é visão 2020 para o oftalmologista? A visão perfeita.
É isso que o Senhor está estabelecendo na sua igreja. A visão perfeita, não uma visão distorcida de um evangelho que saiu do fundamento, que logo não é evangelho, mas do evangelho do Cristo crucificado. Amém? O Cristo, do evangelho pregado do Cristo crucificado, que ressuscitou, está à destra do Pai e reina sobre todo o céu e sobre toda a terra. Ele é o Senhor. Não há nada de errado, amados. Deus não perdeu o controle. Ele só está estabelecendo o fundamento. Amém? E para estabelecer o fundamento, o fundamento errado, o alicerce errado tem que ser arrancado. Então, suporte firme. Amém? E Deus está estabelecendo este fundamento dentro de você. Por isso Ele está tirando as estruturas velhas. Aleluia. A forma de pensar errada. A forma de interpretar a palavra de Deus errada. Amém? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E debaixo disso, amado, todas as demais coisas serão acrescentadas. O Senhor, Ele supre as nossas necessidades em glória. Amém? Ele ama dar boas dádivas aos seus filhos. Aleluia. Não tema, mas estabeleça, permita que o Espírito Santo estabeleça fundamento em você, que é a palavra de Deus verdadeira, em nome de Jesus, apóstolo. Glória a Deus, a profeta em Israel. Aleluia. Os perturbadores de reino. Aleluia. Eita, glórias. Aleluia. Amados, eu quero neste momento estar abençoando os dizimistas, os ofertantes, estar consagrando os dízimos e as ofertas. Todos aqueles que já depositaram seus dízimos, suas ofertas, se moveram para isso nessa semana e nesse dia de hoje, nesse culto, nesse momento. Eu quero que você coloque a tua mão no teu coração, porque eu quero te abençoar. Senhor, amém, Jesus. Obrigado, ó Pai, porque Tu és fiel, ó Deus. Sim, Deus. E um Pai fiel, ele gera filhos fiéis. Amém, Jesus. Porque o filho, ele tem as características do Pai. O filho, ele traz a essência do Pai. Por isso, Senhor Deus, assim como nesse tempo o nosso Deus não muda, continua sendo o mesmo, o Deus eterno, vivo e eficaz, o nosso caráter também não muda por causa da adversidade, por causa da tribulação. A nossa essência também não muda, porque Cristo, Ele é a árvore e nós somos os ramos, e não tem como nós não gerarmos frutos que não sejam aqueles que glorifiquem a árvore, que glorifiquem a Deus. Aleluia. Então, neste momento, ó Pai, nós apresentamos todas as nossas sementes, nossa sementeira, e apresento a Ti, ó Pai, como sacerdote, cada semeador, ó Deus. Amém. E peço, ó Pai amado, a Tua bênção abundante. Esse é um tempo de sinais, prodígios e maravilhas. Então, meu Deus, o Senhor já fez tanto na nossa vida. Nós já temos provado tantos sinais, tantas maravilhas, ó Deus. Então, neste momento, ó Pai, que o Senhor pegue cada cesto vazio. O Senhor sabe o que tem que fazer. Quem sou eu para lhe dirigir algo? O Senhor sabe. Sim. O que acontece quando alguém teve a fé de trazer um cesto vazio na tua presença. Sim. Quanta Aleluia. gente andando no meio dessa multidão, Sim. carregando cestos vazios. E haviam pessoas que nem se importavam com o sacrifício dessas pessoas, que carregaram seus cestos vazios. No meio do deserto. Mas quando Jesus olha aquelas pessoas carregando seus cestos vazios no meio do deserto, Ele pensa assim: eu tenho que fazer um milagre, não somente para alimentar esta multidão que está com a barriga vazia, mas também para encher de alegria essas pessoas que trouxeram seus cestos vazios. Compartilhar seu pão a Não é outros. vergonha chegar onde Jesus está com seu cesto vazio. Não importa se a circunstância, se a situação te conduziu a isso, a estar com teu cesto vazio. Mas o importante é que você não teve vergonha de trazer o seu cesto vazio aonde Jesus está. Porque
não vai faltar para ninguém, mas para aqueles que tiveram a fé de carregar no meio do deserto os seus cestos vazios. Você vai ver o milagre acontecendo no meio deste deserto, no meio deste lugar deserto. Deus enchendo os cestos vazios. Por isso não vai faltar, vai sobrar. Não vai faltar, vai sobrar. Não vai faltar, vai sobrar. Se apegue a isso. Receba essa palavra profética sobre a tua vida. Ei, o Espírito Santo está falando, não vai faltar, vai sobrar, Senhor. Libera agora, Pai. Ei, como teu servo, como teu filho, Senhor, como uma ferramenta nas tuas mãos, eu estou liberando e profetizando agora sinais, prodígios e maravilhas. Que haja uma ativação, uma liberação no meio da tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Ei, há algum menininho aí pelo meio carregando 5 pães e 2 peixes. Uou, ele não chama a atenção pela sua estatura. Ei, ele não chama a atenção pela sua aparência. Ele chama a atenção porque talvez carregar 2 peixes no meio de uma multidão, ele deve ser o fedido do meio da multidão. Ei, talvez ele foi até criticado, talvez ele foi até desprezado, talvez ninguém quis ficar perto dele. Ei, mas ele estava carregando o princípio do milagre para a multidão. Há pessoas nesse tempo que no meio da multidão são insignificantes, foram até desprezados e deixados de lado, mas assim te diz o Senhor: começo hoje o milagre pela tua casa. Começo hoje o milagre pelos teus 2 peixinhos, pelos teus 5 pães. Eu começo hoje o milagre. Eu começo a liberar aquilo que estava retido. Eu começo a liberar aquilo que nem o juiz e que nem o advogado havia conseguido liberar. Mas eu começo a liberar hoje na tua vida. Eu começo a derramar uma ativação de prosperidade, uma ativação de liberação de sinais. E cantará balabassuri andarabalabasheia, rabalabalabasheia e andalaia. Receba, receba, receba. Em nome de Jesus Cristo. Homens e mulheres que não têm medo de dividir, Senhor, de sustentar a tua obra, de sustentar, ó Pai, a multidão enquanto ouve a tua palavra. Estes serão multiplicados. Aleluias. Estes serão multiplicados em nome de Jesus. Amados, aqueles que no tempo da dificuldade Deus chama para servir são os que mais provam dos sinais, prodígios e maravilhas. Deus chamou os apóstolos num tempo de dificuldade, de perseguição, para servir. Num tempo em que a igreja nascia já sendo perseguida. Mas foram os que mais provaram de sinais, prodígios e maravilhas. Não se acovarde nesse tempo, porque o Senhor está te chamando para servir. Mostre que você é ousado. Ei, o Senhor chamou aqueles homens e eles foram ousados para acreditar que a missão que Jesus Cristo estava entregando nas mãos deles era melhor e era maior do que a missão que eles exerciam sobre a terra. Receba essa palavra profética sobre a tua vida, porque começa uma liberação de sinais, milagres, maravilhas, prodígios no meio da igreja. Aleluia. Nós cremos no teu poder, Senhor. Aleluia, vamos meditar um pouco mais na palavra de Deus. Aleluia. Vamos meditar mais um pouco aqui. Só deixar o meu microfone. Isso, glória a Deus. Hoje, o texto que nós vamos meditar, eu tenho meditado muito nesta palavra, eu quero meditar mais um pouco. O texto está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 em diante. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 em diante. Pai, em nome de Jesus, só o Senhor pode nos fazer compreender qual a altura e a profundidade. Só o Senhor pode nos fazer compreender, ó Pai, que nem principados, nem potestades, nem a fome, nem a nudez, nem anjos, nem demônios, nem coisas do presente século, nem coisas que estão no porvir, podem nos separar do teu amor em Deus Pai, em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus.
Pai, nós pedimos a Pai, querido Santo, que o Senhor venha trazer esclarecimento, entendimento, resplandecer a luz do Evangelho para, Deus, querido Santo, que reconheçam o teu poder e vivam e desfrutem dele como igreja na face da terra e também um dia no reino celestial. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Vou ler novamente, preste atenção. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Que ministério é esse? Ministério da misericórdia. Qual é este ministério da misericórdia? É da graça imerecida que nós recebemos da parte de Jesus. É com esse entendimento que temos que receber o Evangelho, e é nesse entendimento que nós temos, amado, que prosseguir para não nos desfalecer. Foi nos dado um ministério dado pela misericórdia, ministério de Cristo. O ministério de Cristo que nos salvou sem merecermos. A graça misericordiosa. Então, tendo consciência disso, não desfaleçamos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Glória a Deus. Queridos, aqui está dizendo, antes rejeitando as coisas que por vergonha se ocultam. Amados, preste atenção. Nós não podemos mais alimentar em nós a vergonha. Nós não podemos mais alimentar em nós, antes, nós que temos o entendimento da misericórdia, da graça, temos que nos arrepender, amém? Rejeitando aquilo que é vergonha, trazendo à tona. Nós não podemos ocultar o nosso pecado, mediante uma graça salvífica derramada, mediante a palavra do Senhor. Nós, antes com o entendimento, devemos rejeitar, amado, rejeitar todo pecado que ocultamos por causa da vergonha. Nós precisamos denunciar os nossos próprios pecados, confessar os nossos próprios pecados e também, amados, levar aos outros a mensagem do arrependimento, pois o reino do Senhor já chegou no meio de nós. Não andando com astúcia nem falsidade, andando não com astúcia não com falsidade, falsificando a palavra de Deus. O que acontece? Muitos falsificam a palavra de Deus. Muitos líderes falsificam a palavra de Deus, porque não pregam a sã doutrina, pregam o evangelho a partir dele mesmo, porque se eu peco, então vou dizer que isso pode. Então eu vou ocultando a verdade e vou falsificando um evangelho adequado aos meus pecados, o qual, mesmo tendo consciência da misericórdia que não merecia, que é a salvação, estávamos condenados ao inferno e à morte. Amém, queridos? Mesmo muitas pessoas reconhecendo isso, falsificam o evangelho. Por quê? Porque não querem confrontar e não querem ser confrontados com a verdade. Então é tempo, amado, de não esconder nossos pecados e nem encobrir os pecados da igreja, mas denunciá-los, não acusá-los. Denunciá-los para que gere arrependimento. Este é o tempo, amado, que não dá mais para pregar um evangelho fora do evangelho. É o evangelho da graça, o evangelho da cruz. Não podemos falsificar a palavra de Deus. Assim, recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Amado, temos que ter uma consciência. A palavra que eu prego, ela não é minha. Ela não pode passar no meu crivo humano, na mente pecaminosa caída. O evangelho não é a partir de mim.
O evangelho não é a partir do que eu penso, a partir do que eu acho certo, do que eu acho correto. O evangelho que tem que ser pregado é a partir do Senhor e da palavra viva de Deus. Porque somos meros mensageiros da palavra. A palavra não é minha, a palavra ela é de Deus. Amém? Então eu tenho que anunciar segundo ela me ensina. Então temos que ter a consciência de não encobrir o pecado por causa da vergonha, mas denunciar o pecado, nos arrepender, confessar, pregar a verdade, não falsificando a palavra do Senhor que é fiel e verdadeira. Por que nós não podemos falsificar a palavra? Porque a palavra sã e verdadeira ela é fiel para salvar a humanidade do pecado e da morte eterna. Então nós precisamos trazer a consciência de Cristo para gerar um verdadeiro arrependimento. Mas se ainda nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Nós, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Vou ler de novo. Mas se ainda o nosso evangelho, o evangelho de Cristo, né, está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Sabe, queridos, aqueles que se perdem, aqueles que não pregam a palavra verdadeira, que falsificam a palavra, entendeu? Eles não conseguem pregar a verdade porque eles se perderam do fundamento, eles saíram do fundamento. E diz como o apóstolo Paulo, estão pregando um outro evangelho que não é evangelho, porque o fundamento não é Cristo, o fundamento é fama, o fundamento é ganância, o fundamento é dinheiro, o fundamento é ego. Então vai se distanciando da verdade e vai criando uma igreja paralela à verdadeira noiva de Cristo. Viu? Uma igreja que não lava as suas vestes no sangue do Cordeiro e não se purifica pela palavra de Deus. Porque é o sangue e a palavra. Pelo sangue e pela palavra que nós já estamos purificados. Amém? Se nós permanecemos em Cristo, em sua palavra, nós já somos purificados. Nós já fomos purificados por Ele. Mas inventaram-se uma igreja paralela. Uma igreja que não precisa viver a palavra de Deus. Ah, não é bem assim. O evangelho da graça barata. Jesus já fez tudo por mim. Inclusive, posso pecar, posso não me atentar para o que a palavra revela, porque Jesus Cristo já me salvou. Então não preciso fazer mais nada, queridos. Isso é um engano, isso é uma mentira. Deixa eu ver aqui, que eu notei. A palavra de Deus não pode ser adulterada. Ela é pura, santa, poderosa para libertar e salvar os homens do pecado e da morte eterna. A palavra de Deus não pode ser passada pela ótica humana. Ela tem que ser transmitida pela mente de Cristo, por aquele que foi transformado pela palavra de Deus, limpo e purificado nela. A palavra tem que ser transmitida, amados, segundo a mente de Cristo. Porque essa palavra que temos na nossa boca, essa palavra tem que ser verdadeira e fiel. Nós temos que crer e permanecer nela para podermos darmos frutos ao Senhor. Eu quero ler um livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Vamos lá, vou achar aqui com vocês. Vamos lá. Pode achar aí para mim, apóstolo, com a Bíblia, por favor? Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Fica mais fácil do que eu sair daqui. Então, queridos, nós temos que ir para o fundamento. Amém? Fundamento é arrependimento. Amém? É salvação. É arrependimento. É nascer de novo. É ter obras novas segundo a mente de Cristo. Por favor, apóstolo, fica aqui comigo. Foge não. Aleluia. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja anátema. Seja
maldição. Seja maldita esta pregação. Viu? Seja um anjo do céu, ou alguém que se mostre mais perfeito, que foge do fundamento do evangelho de cruz, e este Cristo crucificado, que mortifica também a nossa carne. Se fugir deste evangelho, é anátema, é maldição, não provém da palavra de Deus. Amados, se cremos na graça, sim, nada podíamos fazer. Ele nos amou primeiro. Não tínhamos condição nem de se arrepender. Mas pela sua graça salvífica, Ele nos resgatou do império da morte. Nos resgatou da ira de Deus. O Cordeiro de Deus, que foi dado pelo próprio Deus, nos resgatou da sua própria ira. Se nós cremos na graça, sim. Mas uma graça com responsabilidade. Uma graça vocacionada. Uma graça que compreende e tem gratidão pelo sacrifício de Jesus. E se move nela. Então todo o evangelho, amado, que não prega o Cristo crucificado e a morte da nossa carne, para que a luz do evangelho resplandeça aos homens, este evangelho é um evangelho maldito e não é o evangelho. Aqui diz assim, vamos lá, é outro versículo aí, apóstolo. 1 Coríntios 3:11. Não podemos pôr outro fundamento, senão aquele que já foi posto, Jesus Cristo. Tudo é para Ele, dele para Ele são todas as coisas. 1 Coríntios 3:11. Pode ler aí, apóstolo? Era para mim achar? Sim, senhor. Aleluia. Um momentinho, por favor. Bíblia virtual, né, gente? 3:11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é o firme fundamento da igreja. Amém? Nós temos que crer na palavra de Deus. Nós temos que entender que um evangelho sem Cristo, amado, sem reconhecer a graça, sem reconhecer o amor e o perdão de Deus e sem se mover nela, é um evangelho falsificado, um evangelho que não prega arrependimento, um evangelho que não denuncia pecado, um evangelho que não instrui o povo que é necessário carregar a sua cruz e matar a sua carne. É um evangelho falsificado. Ninguém pode se mover como igreja se não for por Ele. Não é igreja, né? É uma comunhão, é uma reunião de pessoas. Isso. Ninguém, igreja, amados, está patenteado no céu. É dele. Imagina se ele te processar porque você está usando aquilo que não te pertence, é dele. Meu Deus do céu. Eita. Né? Ninguém pode se mover como igreja se não for por ele e para ele. Não é? É franquia. Ele liberou para a gente. Mas tem que ser nos padrões da palavra de Deus. Temos que rejeitar, amado, os nossos pecados, os nossos achismos e pregar a palavra de Deus. Eu quero ler aqui. Antes rejeitando as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Manifeste a verdade. Aleluia. Amém? Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Muitos não entendem, né? Eles não compreendem. Nós pregamos a verdade e as pessoas rejeitam a verdade. Falam, mas por que essa igreja só fala de arrependimento? Ai, pecado. Porque você precisa perdoar. Ai, porque você precisa ser curado. Meu Deus, que evangelho nós vamos pregar? Você precisa dar frutos dignos de arrependimento. Amado, essa é a mensagem do evangelho. Se as pessoas, se isso não é revelado à mente das pessoas, há um porquê desse evangelho não chegar ao entendimento delas. Há um porquê, porque elas se perderam, porque elas não creram, na verdade, aos incrédulos. É por isso que o texto seguinte disse, assim, vou ler inteiro. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para que os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Se você não entendeu o ministério da graça,
lá no primeiro versículo. Tendo, pois, este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfaleçamos, você vai desfalecer. Se você não entender o mistério da graça que te alcançou, você, amado, vai ser incrédulo. Se você não crê que Jesus Cristo veio para te salvar do inferno, da morte, mas também para devolver o propósito original da sua criação nele, que é anunciar o evangelho a toda criatura, é você curar os enfermos, é você expulsar os demônios, trazer o reino de Deus na terra, estabelecer o reino de Deus na terra, você vai se perder e desfalecer. Aí Satanás vai cegar o seu entendimento. É por isso que as pessoas se perdem, porque não é pregado um evangelho, muitas vezes, da verdade. As pessoas também, muitos não ouvem, mas não querem ouvir essa doutrina, porque dá comichão nos ouvidos. Ele diz assim: queridos, não andem com astúcia, falsificando a palavra de Deus. E muitos, amados, quando passam por lutas, por tribulações, eles se perdem. Por quê? Porque são incrédulos, não entendem a graça de Deus e o propósito original da sua salvação. Então nós corremos o risco de sermos uma igreja de incrédulos. Parece até contraditório isso, né? Porque a igreja, ela não pode ser igreja se ela não acredita, se ela não crê em Cristo e se Cristo não for o fundamento dela. Amém. Não é? Então, se a igreja não crê em Cristo, se ela não se move por Cristo e se Cristo não é o fundamento dela, na verdade ela não pode nem ser chamada de igreja. Porque ele diz, é um outro evangelho. E logo Paulo fala assim, que na verdade nem evangelho é. E se não é evangelho, não é de Cristo. Meu Deus. Então, amados, primeiro nós temos que entender a graça que é Cristo. O ministério da misericórdia que nos alcançou de Cristo. Amém? E nós temos que entender para que esta graça nos alcançou. Para voltarmos à vontade de Deus e cumprirmos como igreja o estabelecimento do reino de Deus na face da terra. Vou ler mais um pouquinho para a gente comentar aqui, apóstolo. Aleluia. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O evangelho é santo. O evangelho, quando alguém recebe este evangelho, é transformada a sua mente. Lembra do processo da mente? Não podemos pregar o evangelho a partir de nós, tem que ser a partir da mente de Cristo e da sua santa palavra, do fundamento que é Cristo e Cristo crucificado, amém? Aquele que crucificou sua própria carne, ele, na sua morte, nós temos vida. E nós também temos que morrer juntamente com Cristo, para que a vida de Cristo, amado, seja reproduzida a nós e chegada aos homens, que o evangelho é a imagem revelada do Cristo. Pessoas que frequentam cultos, que frequentam igrejas, ouvem a palavra, mas não há um processo de transformação, de regeneração em suas vidas. Fica claro nesse aspecto que essas pessoas, elas estão sofrendo a atuação desse Deus desse século, que é com D minúsculo, que ele cega o entendimento. É uma atuação espiritual na mente das pessoas, que não permite que elas enxerguem a luz do Evangelho. E se elas não são capazes de enxergar a luz do Evangelho, logo elas não têm o seu caminho iluminado, elas não conseguem enxergar o mau caminho que elas estão seguindo, elas não conseguem ter as suas vidas transformadas. Mas, apóstolo, também ouvi isso, acontece isso com as pessoas, porque pregaram outro evangelho que não é o de Cristo e que não é evangelho. Também. Então ela ouviu uma igreja que não é igreja, como pensando dessa forma, fora de Cristo, fora do fundamento, então não é igreja, porque a igreja de Cristo, ele é o fundamento, é para a salvação. É para nos salvar que ele morreu na cruz, o Cordeiro de Deus que veio para salvar o pecado, para tirar o pecado do mundo, e para que pudéssemos tornar a sermos filhos e viver segundo o beneplácito da sua vontade, estabelecendo o reino de Deus. Então foi pregado um outro evangelho, um evangelho de caneca e capa. Deram caneca e capa para as pessoas, né?
Então ficou como aquele paralítico. Romanos 6 é chamado também de obras da carne, que são atitudes inúteis que não produzem salvação sobre a vida das pessoas. Então, criar um evangelho para sustentar mendigos na porta do templo com caneca de esmola e uma capa de mendigo. Então, amados, o evangelho, ele traz em nós, ele está falando aqui uma identidade, porque Deus, olha só, aqui, perdão, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do evangelho. A verdadeira função do evangelho, da pregação do evangelho, é nos amados, alcançar-nos com salvação, é alcançar a gente para ter voltar a ser filhos e atuar como filhos de Deus nessa terra. Mas foi pregado um evangelho de comida e bebida. Olha, vem aqui, faz a campanha dos 7 dias que você vai ser abençoado. Olha, se você der R$100, você vai ganhar 1.000. E se você der 1.000, você vai ganhar 100 mil, 10 mil reais. E se você der 1.000, você vai ganhar R$1 milhão. Um evangelho sem fundamento, baseado em comida e bebida. Não estou dizendo um evangelho que não pode pregar prosperidade bíblica, fé, mas um evangelho, tiraram a cruz do evangelho, ficou a graça barata. Eu não preciso pagar um preço, porque Jesus já pagou. Amados, todo aquele que quer vir após mim, este evangelho, palavras do fundador e do fundamento, a todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz, quer dizer, toma sua vocação, toma aquilo que eu escolhi para você, aquilo que antes da fundação do mundo eu te gerei para ser. Toma sua cruz e me siga. É esse que agrada ao Pai. Então tiraram essa cruz do evangelho, entendeu? Então isso, Satanás cegou o entendimento delas. Por causa dessa incredulidade, elas passam por lutas, elas acham que o evangelho não carrega cruz, porque foi tirada a cruz do evangelho. É uma mentira. A graça abundante que todos querem receber só veio na cruz, só foi liberada na cruz. A palavra diz que a casa firmada na rocha, a casa construída sobre a rocha, ela suporta os ventos fortes, a tempestade. E nós vivemos uma geração em que Satanás conseguiu trabalhar e distorcer a visão de muitos homens de Deus e do evangelho em muitas nações, que as pessoas passaram a se preocupar demais com as paredes e o telhado e deixar de lado o fundamento, aonde estava sendo estabelecida a casa. Por isso que também muitos ministérios ou muitas igrejas, ou a igreja de Cristo, ela sofre com os atritos do mundo. Às vezes os fortes atritos, os fortes ventos, os fortes acontecimentos acabam abalando partes das estruturas que não estão alicerçadas na rocha. E o grande motivo disso é tirar a cruz do evangelho. Aí vamos prosseguir aqui. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face do Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus não vem de nós. Amém, queridos? Nós somos vasos de barro. Qual o problema das pessoas hoje? Ser vaso de barro. Elas querem mostrar um evangelho sem dor, né? Quer um vaso de ouro. Aleluia, eu sou um vaso de ouro. Não, nós somos vaso de barro. Aleluia. E mesmo tanto o vaso de barro como o vaso de ouro tem que passar por um processo. E a fundição, o processo de fogo do vaso de ouro é muito maior. Então, se as pessoas também fossem pensar mas um nesse ouro aspecto, passado pelo fogo, né? Então, se as não pessoas, só uma aparência de vaso de ouro. Se as pessoas fossem pensar nesse aspecto, elas iriam preferir ser vaso de barro. Porque o fogo para o ouro é muito mais intenso. O que eu meditei aqui quando eu estava lendo? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. O que acontece hoje? Tem muitos, amados, que pregam o evangelho que não é evangelho, que eles querem a glória para eles. Manipulam as pessoas, usam as pessoas, como se Deus dependesse deles para fazer alguma coisa. O poder de Deus está em mim.
O poder de Deus, aliás, está em mim não. O poder de Deus vem em mim. Não, o poder de Deus não vem de nós. O poder de Deus vem de Deus em nós. Aleluia. Então, ele diz, temos, porém, este tesouro, que é o Senhor, a palavra de Deus, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. A cura é de Deus. Sinais, prodígios, maravilhas, transformação, glória, prosperidade, tudo é de Deus, amados, amém? Tudo isso é de Deus. Toda a glória que carregamos, que um pastor carrega, que um apóstolo carrega, não é nossa, nós somos de barro. Excelente é o que nós carregamos. Vaso de barro também fala para nós mantermos a humildade e sabermos que nós somos criados do pó da terra, que é a mão do Senhor que nos formou e sem Ele nada podemos fazer. Amém. Glória a Deus. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Diga glória a Deus. Preste bem atenção. Um bom texto para refletir esse tempo que vivemos. Meu Deus do céu. Aleluia. Amados, tiraram o evangelho, tiraram a cruz do evangelho. Então, quando tira a cruz do evangelho, não é evangelho. Não é evangelho. Quando tira a cruz, fica um buraco, sabia? Um abismo. Aleluia. Sangue do Cordeiro, amados. Então, quando a cruz é tirada, a tribulação, o sofrimento, as batalhas, as perseguições, isso o Senhor diz que coopera aqui para o nosso bem. Por quê? Porque isso, amado, mortifica a nossa carne, para que o Cristo resplandeça aos homens através da nossa vida. Não tenha medo de sofrer tribulação. Não tenha medo de padecer perseguições. Não tenha medo de padecer dores, porque isso é o evangelho. Amém. Foi assim com os profetas, foi assim com Jesus, foi assim com os apóstolos, foi assim com a igreja primitiva. Amados, uma igreja hoje que inventaram que, aleluia, você não precisa sofrer mais porque Jesus já levou todo o sofrimento na cruz. Vai nessa. Foi assim que a igreja primitiva e vai ser assim que a igreja finaltiva. Finaltiva. A igreja finaltiva tem que estar estabelecida na igreja primitiva. Aleluia. Amém? Eles padeceram dores, padeceram humilhações, padeceram fome. Amados, amém. E nesta morte, nesta caminhada, quando perseveramos na cruz, negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e seguimos o Senhor, isso é revelada a glória do evangelho e a face de Cristo aos homens. Aleluia. Glória a Deus. Uma igreja que não suporta nada, uma igreja que não quer perder, uma igreja que não quer passar por dores. Vou abandonar Jesus, acha que é um mágico, que é uma magia, que não precisa crucificar a sua carne. Quando a igreja entende aqui o ministério da misericórdia, da graça, esta pessoa, amados, ela não inventa uma palavra fora do fundamento, ela não inventa um outro evangelho, ela não tem medo, ela vive a palavra de Deus, ela segue a Jesus até o fim, e até o fim ela vai morrer na cruz, e ela vai se entregar nela, porque isso completa a alegria dela como igreja, o propósito. E essa questão de abandonar o pai é complicado, porque para o filho pródigo abandonar o pai, ele teve que ir embora da fazenda que o pai era dono, né? Jesus, ele comprou a humanidade, né? Então, para você abandonar Jesus hoje, você tem que estar fora dessa propriedade que o dono é Cristo. E fora dessa propriedade seria o inferno, né? Seria o lugar onde aqueles que não fazem mais parte da família estariam. Meu Deus, né? Porque nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos Cristo. E ele diz que em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Por quê? Porque eu entendo o evangelho da misericórdia. Eu entendo que eu preciso tomar minha cruz e seguir. Amém? Trazendo sempre por toda parte a mortificação, aleluia, do nosso Senhor
do nosso Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Então, se ela está querendo dizer, apóstola, que quando eu sou perseguido e não fico e permaneço, quando eu sou perseguido, mas eu continuo crendo na palavra de Deus, que quando eu sou atribulado, mas eu permaneço em Deus, quer dizer que eu estou manifestando Cristo? Sim. Você está manifestando Cristo. Você está manifestando o evangelho verdadeiro. O evangelho é só dor? Não, tem alegria também, né? Aleluia. É só perdas? Não, tem conquista também. O Pai é bom. Amém? Mas nós não podemos ter medo destas coisas. Porque nestas coisas, o vaso de barro transborda a excelência da glória de Deus, do evangelho do Pai. E olha que lindo esse paralelo, apóstolo. Cristo morreu pelos nossos pecados. E o nosso morrer é por amor a Ele. Porque se nós não morremos, né, apóstolo, a gente não reflete. Assim como Ele morreu para refletir o amor do Pai por nós, nós temos que morrer na nossa carne para que resplandeça a luz do Evangelho de Cristo aos homens. Agora é a nossa vez. Jesus já tomou a cruz dele. Ele já seguiu. E ele morreu e foi até o fim, a morte de cruz. Nós também precisamos agora prosseguir na nossa caminhada de cruz. Padecer pelo Evangelho. Conquistar pelo Evangelho. Uhul, bênção. Conquistar carro zero, casa nova. Uhul, bênção. Mas padecer pelo Evangelho, ser perseguido, ser odiado, ser caluniado, faz parte deste sofrimento. Amém, queridos? Deixa eu falar mais um pouquinho aqui, terminar de ler o texto. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Amados, só consegue entregar a morte quem ama Jesus. Aí está a chave. Por que as pessoas, elas se perdem? Por que as pessoas desistem de Jesus? O amor por Jesus acaba. Porque falaram um monte de vezes que amava, mas na hora que esse amor Porque é provado, o amor delas em Cristo estava fundamentado só nas conquistas, apóstolos. que elas queriam, né? Porque não era um casamento. Era um interesse. Era um interesse. Porque o casamento é na alegria e na tristeza. Não é? Na saúde e na enfermidade. Nas adversidades e nos tempos de fartura. É para todo o tempo. Então nós precisamos ser a noiva, que um dia seremos esposa do Cordeiro. Então por que muitos desistem? Por que muitos abandonam o Senhor? Porque não amam Jesus. Não amam. Amam aquilo que Ele pode dar. Amam aquilo que Ele pode oferecer. Mas não são capazes de morrer por amor a Ele como Ele morreu por nós. E uma coisa interessante, você pode conversar com qualquer recém-casado, com qualquer casal novo. Pergunta para eles a dificuldade que eles tiveram até o dia do casamento. Você pergunta se a festa foi boa. Eles vão falar, foi uma maravilha, maravilhoso casamento. E quanto mais se aproxima, emocionante, né? Mas pergunta a luta que foi até o dia do casamento, as dificuldades. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei, cremos também, por isso também falamos. Amados, nós estamos falando destas coisas porque nós cremos, andamos na fé e pregamos esta verdade que é a palavra de Deus. Ele diz assim, por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Ainda que a nossa carne, ainda que as circunstâncias, amado, venha nos oprimir muitas vezes, abatidos, mas não destruídos, perplexos, mas não desamparados, amém? Crendo no Evangelho, crendo que existe uma casa celestial, que existe um lugar preparado para os que amam o Senhor, crendo na sua vinda, na sua morte, na sua ressurreição e na sua vinda que virá buscar a sua noiva. Então nós vamos prosseguir com fé, só para acabar aqui, apóstolo. Amém. Vamos lá. Aí tem mais um pouquinho aqui, queridos. Por isso não desfaleçamos mais ainda que o nosso homem exterior se corrompa, quer dizer, sofra
padeça. O interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Amados, não vai acabar aqui. Começa, amém? Começa a caminhada da igreja aqui na terra, amém? Mas não acaba aqui. Há um reino preparado, há uma mesa preparada para o casamento com o Senhor Jesus. Nós somos filhos, nós somos a noiva, e nós vamos reinar com Cristo eternamente, porque novos céus e nova terra surgirão, tudo será novo e Ele reinará. Então seremos felizes para todos sempre, amém, amém, como diz, né, no casamento. Aleluia. E Ele diz, não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Quem não entende a misericórdia do Evangelho, para que foi salvo? Amém? Pelo sangue e pela palavra. Ele diz, pelo sangue somos salvos, e pela palavra, amado, nós somos purificados. Então, pelo sangue é a graça imerecida, e pela palavra é a vocação que nós temos que andar nela. Então, quando nós entendemos o verdadeiro Evangelho, queridos, nós não temos medo mais de morrer. Nós não temos mais medo, amado, de... Podemos ficar perplexos, né? Podemos sentir a luta, o abatimento por fora, mas contudo o homem interior é renovado. Ele diz, não fique atentando para as coisas que se veem, porque elas são passageiras. Quanto tempo vamos viver? Quanto tempo nós vamos ainda passar aqui? Nós não sabemos, queridos. Enquanto vivemos aqui, não podemos atentar para as coisas que se veem, mas devemos atentar para as coisas que não se veem, as que são eternas. Essas sim nós temos que olhar. Nós temos que tirar os nossos olhos, amados, das coisas dessa terra e colocar nossos olhos e pensar nas coisas do alto e nos importar com a eternidade, porque é ela que vai durar para sempre. Glória amém? a Deus. Então olha nos meus olhos aqui. Eu não quero que você feche os teus olhos. Eu quero que você preste atenção no que eu estou falando. Glória a Deus. Com os teus olhos abertos, à sua volta, eu quero que você entenda o que o Espírito Santo está falando com você agora. Eu quero te trazer para o nosso contexto de realidade. O que mais você ouviu falar nessas últimas 2 semanas é do tal do coronavírus. Eu quero que agora na tua mente você imagine o tamanho do coronavírus. Que tamanho que ele é? Eu quero que você encontre algo à sua volta, nesse ambiente que você está, que possa se comparar com o tamanho do coronavírus. Não tem, apóstolo. Não, mas eu quero que eles exercitem a fé deles. Encontre algo à sua volta do tamanho do coronavírus. Vou dar 3 segundos para você. 1, 2, 3, vamos lá. Amém? Encontrou? Agora eu quero que você olhe à tua volta e encontre algo do tamanho da tua fé. Ainda que à tua volta você tenha encontrado um monte bem alto. Jesus, ele fez uma pergunta semelhante ou uma comparação semelhante com os seus discípulos. Ele estava falando a respeito da fé que eles mesmos não sabiam a dimensão que havia dentro deles. Mas Jesus é como se ele estivesse falando com os seus discípulos assim, desta forma: se você tiver a tua fé do grãozinho, do tamanho do grãozinho de mostarda, e o coronavírus que está te atormentando, te oprimindo, Microscópico, só pode ser enxergado por microscópio. mas se ele for, mesmo que ele seja do tamanho que ele se apresente na tua alma, do tamanho daquele monte, mas se a tua fé for pelo menos do tamanho de um grãozinho de mostarda, você dirá, porque o poder está nas tuas palavras. Porque nós somos filhos do Criador. E o Criador, ele moveu todas as coisas, ele criou tudo pela palavra, pelo verbo. E se você abrir a tua boca e disser aquele monte, através dessa fé do tamanho do grãozinho de mostarda, lança-te fora, vai e lança-te ao mar, aquele monte, aquele mal,
aquele coronavírus sairá do lugar que ele está e será lançado no mar. Você entende isso? O Senhor, Ele está falando isso de uma pessoa, ou Ele está falando isso de uma igreja verdadeira e poderosa, alicerçada na rocha? Porque o monte, ele pode ser o mesmo obstáculo, tanto para uma pessoa, como para a igreja. Mas o importante não é nós potencializarmos o que o monte pode obstruir na nossa vida. O importante é nós potencializarmos o que a fé do tamanho do grãozinho de mostarda pode fazer contra aquele monte. Quando o Senhor compara a fé a um grão de mostarda, parece pequeno. Quando a fé, você recebe a fé. Mas quando você atua em fé, ela toma uma dimensão. É como um grãozinho de mostarda tão pequeno. Quando você olha depois para que aquela semente produziu, você não acredita, né? Do tamanho que aquele grãozinho de mostarda cresceu e tomou um espaço imenso. Talvez você não saiba o que é que esse grãozinho de mostarda possa fazer. Ela pode arrasar, derrubar montanhas. Isso que ele está falando parece pequeno, mas se você pôr esta fé em ação, você vai ver que os montes vão cair. Você vai ver a dimensão que este grãozinho de mostarda vai ocupar, se ele florescer, frutificar no seu coração. Aleluia, olha para mim, entenda isso. Você está vendo um monte que está a 1 quilômetro à sua frente. Você olha a dimensão dele, ele é enorme. Só que aí você pega um grãozinho e coloca bem na frente do teu olho aqui, ó. Cadê o monte? Você não vê mais. Porque tudo que você vê na tua frente é o grãozinho de mostarda. Então agora você tira esse grãozinho de mostarda e você coloca a tua fé. Você está olhando para o monte, mas entre a tua visão e o monte está a tua fé. É nessa posição que nós temos que alinhar a nossa fé. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Então vamos adorar o Senhor. Vinho novo? Quero ser um filho. Vamos? Vamos lá. A fé é comparada a um grãozinho de mostarda, que quando cai numa boa terra, se torna uma dimensão grandiosa, se torna tão produtiva, tão grande. O que a nossa fé, que parece pequena, pode fazer quando ela cai em uma boa terra que acredita. A fé é acreditar. Quando a palavra de Deus ela cai em uma boa terra que acredita, ela pode fazer coisas impossíveis, milagres. Ela pode trazer sinais, ela pode trazer maravilhas, ela pode trazer cura, ela pode trazer, amado, provisão. A fé na palavra de Deus. O justo viverá da fé. Que fé é essa? Fundamentada na cruz de Cristo. Uma fé fundamentada na salvação, na graça salvífica e pela vocação que me foi dada em Cristo. Essa fé com fundamento. Amados, nós vamos fazer obras como a do Senhor, como Ele mesmo diz, e maiores ainda Ele liberou para nós. Faremos, amém? Quero ser um filho que honra o Pai. Quero ser um filho que honra o Pai, a ovelha que ouve a voz do pastor. Quero carregar minha cruz até o fim e
aquele que morreu por mim. Essa é a minha recompensa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero vinho novo, óleo na candeia, fogo do Espírito em meu coração. Eu quero vinho novo, óleo na candeia, fogo do Espírito em meu coração. Oh, 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 oh. Vai pedindo: Senhor, eu sou a tua igreja. O Senhor é o meu fundamento. O evangelho da cruz, o evangelho da graça que me alcançou, e o evangelho também da vocação que me foi dado em ti ainda continua sendo evangelho. O Senhor já tomou a sua cruz e derramou salvação. O Senhor já tirou a culpa do pecado de Adão sobre mim. E quando pela tua palavra, Senhor, me chegou ao entendimento, a pregação do evangelho, eu me arrependi dos meus próprios pecados e fui lavada e remida pelo teu sangue, e todas as minhas transgressões foram apagadas. Então, ó Deus, eu nasci de novo e fui chamada filha de Deus. Então eu assumi a minha santa vocação, que é estabelecer o reino de Deus aqui na terra, através da pregação do evangelho e do poder do Espírito Santo. Quero ser um filho que honra o Pai, a ovelha que ouve a voz do pastor. Quero carregar minha cruz até o fim e contemplar aquele que morreu por mim. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero vinho novo, óleo na candeia, fogo do Espírito em meu coração. Eu quero vinho novo, óleo na candeia, fogo do Espírito em meu coração. Oh, 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 oh. E me encontrar aquele que eu amo e mergulhar, sim, Jesus, nas tuas fontes, encontrar com aquele que eu amo e mergulhar, onde há nas tuas fontes. Vamos lá. Eu quero vinho novo, óleo na candeia, fogo do Espírito em meu coração. Eu quero vinho novo, óleo na candeia, fogo do Espírito em meu coração. Oh, 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 oh. Tire os seus olhos do que se vê e coloque os seus olhos naquilo que é a verdade, que é Cristo, no firme fundamento. Toma sua cruz e siga, e verdadeiramente terás vida e vida com abundância. Ele é Pai, Ele é Abba Pai, Ele é zeloso para cuidar de nós, nos dá muito mais do que precisamos, do que merecemos ou imaginamos, porque Ele supre nossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Amém, amados. Vamos estar então encerrando. Obrigado pela tua companhia aqui, por Amém. podermos estar juntos em comunhão, adorando ao nosso Deus eterno, nosso Pai. Que o amor do único e verdadeiro Deus, que a graça que está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos. Toda a igreja que crê, diga amém.
Amém. Amém, amados. Somente lembrando, nós temos postado alguns cultos, algumas lives pelo YouTube. Então, se você ainda não curtiu a nossa página no YouTube, seria legal, você estaria contribuindo com a gente. Existe tanta especulação, tanto zoom nesse tempo, que se não houver bastante acesso para as pessoas que estão fazendo live ao vivo, o YouTube vai tirar a página do ar, mas a gente pede para vocês que ainda não curtiram nossa página, não deram like lá, que você entre lá, curta a nossa página, se inscreva nela, tá bom? Ativa o sininho, né, para a gente poder estar crescendo também lá, tá bom? E ajudem a compartilhar a palavra, ajudem a compartilhar disso que o Senhor tem derramado e tem trazido para a nossa edificação, com pessoas que você sabe que precisam, que estão precisando, que às vezes nesse tempo estão sentindo muito medo, insegurança. Estivemos falando a respeito disso na live da palavra profética do 12h30, a respeito da guerra sobre as emoções. Se você não assistiu, vai lá e assiste, está nas nossas páginas do Face, tá bom? Compartilhe e ajude pessoas que estão precisando também, tá bom? Shalom. O culto acaba, mas a unção permanece. Amanhã, 12h30, tem mais live, tá bom? Não esqueça, domingo, o nosso culto às 19h na live também. Shalom. Glória a Deus. Deus abençoe a toda a igreja, a toda a liderança. Em nome de Jesus. Amados, participem. Viu? Sejam a igreja, cultuem a Deus. Não fique relevante, desapercebido nesses dias, não. Amém? Beijo a todos. Amamos vocês.